Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, essa manhã muito bonita de sábado, cheia de esperanças, como eu costumo dizer. Eu sou a professora Célia e este é o Espaço Passarinhar. E é daqui desse lugarzinho de aprendizagens, como eu costumo dizer, que nós fazemos algumas reflexões diariamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coragem. A coragem é agir apesar do medo. Apesar do medo, ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, que tudo pode dar certo, né? É ter a certeza de que mesmo dando errado, nós extraímos dali grandes lições. E é isso que fica, né? O medo não é o oposto da coragem. Vocês sabiam que a palavra coragem vem de core, do coração, agir sempre com o coração. Então, se nós agirmos com o coração, se nós agirmos sempre com o coração, o medo aparecerá sempre, porque faz parte, né? O medo faz parte e a coragem é agir apesar do medo. Nós temos medo? Temos. Que medo ao iniciar algum projeto novo, ao iniciar alguma conversa, ao nos colocarmos de repente frente a um novo desafio, a mudança, o medo do julgamento, o medo da opinião dos outros, não é? E aí nós vamos crescendo nesse mar de medos. O medo vai estar sempre ali, fazendo parte, não é? Nos dizendo que ele existe e ele se impõe às vezes. Mas o que é que espera de nós? Agir apesar do medo. Agir apesar desse medo grande que a gente tem de nos lançarmos. Aí quando você vê, você já se lançou e aí você olha para trás e fala: nossa, é isso, é só isso. Eu tenho particularmente alguns medos. Eu tenho medos bobos, como disse Clarice Lispector, né? Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Mas, por exemplo, eu tenho medo de dirigir e eu preciso vencer. Eu sei dirigir, mas eu ainda não consegui me lançar, sair de mim e dizer: não, não vou deixar que esse medo me controle. Mas é um medo e eu o respeito. E é isso, gente. Eu sempre digo, a gente lida com o medo. É natural isso. Não espere não ter medo para fazer algo. Se der medo, alguém disse um dia, se der medo, vai com medo mesmo. E eu falo isso tantas vezes em alto e bom som para que eu também possa ouvir. Para que eu também possa dizer: olha, vai com medo mesmo, não é? E aí, quando a gente tem aquela história também de nós olharmos sempre, sempre, sempre o que falta. Essa também é uma outra reflexão, né? Nós olhamos sempre o que falta. Tem aquela história de olharmos sempre o copo está meio cheio, o meio vazio. E aí nós ficamos no mar do medo, olhando se o copo está meio cheio, ou meio vazio. E tantas vezes, todas essas inseguranças nos levam a ações reativas. Nós reagimos sempre a essas inseguranças e quase sempre essas reações elas não são muito positivas. Por isso hoje eu quis falar sobre o medo presente na nossa vida. Há sempre oportunidades e aprendizados no medo também. Há sempre oportunidades e aprendizados em tudo que nos move e nos motiva. Qual é a situação em que eu me encontro e que eu tenho medo? Qual é a sentença? Não é? Se alguém disse: mas você é medrosa, mas você é isso, você é aquilo, você vai iniciar um projeto novo, você é louca. Tantas vezes alguém diz algo negativo e a gente se deixa levar. É importante nós nos conscientizarmos que
tudo vai passar. Tudo que nós estamos vivendo, tanto as questões positivas quanto as não tão positivas assim. E se nós nos deixarmos não agir pelo medo, nós vamos estar sempre no mesmo lugar. Nós vamos sair sempre, não vamos sair do ponto A e vamos chegar ao ponto B, porque nós tivemos muito medo, sempre. Então hoje eu queria deixar esse recadinho para vocês: agir apesar do medo, agir apesar das inseguranças, das incertezas, né? Do medo dos julgamentos, e quase sempre o julgamento é do outro. Mas lembre-se, né? Quem sempre está pronto para julgar o que o outro faz é porque não tem coragem de fazer a mesma coisa. Então não se deixem levar pelos olhares, pelos julgamentos e por tantas coisas, né? Nós devemos só, única e exclusivamente, nos superarmos e não competirmos com ninguém. A superação é contínua e é uma competição com a gente mesmo, todos os dias, e não com o outro. O outro é sempre o outro. O outro tem o seu olhar, suas expectativas, seu jeito de ver a vida. Nunca é igual ao seu, nunca. Eu acho tão bonito isso, saber que o mundo tem bilhões de pessoas, não sei precisamente, 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, e sei que é muita gente, e não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma visão igual a outra, não existe uma expectativa igual a outra. Então assim, vamos ficar com tudo de bonito e de lindo que há, e sem essas grandes expectativas. Alguém disse um dia: crie galinhas, crie animais, alguma coisa assim, mas não crie expectativas. Eu estou tentando fazer isso, não criar nenhuma expectativa em relação a nada nem a ninguém. É tão complicado isso, não é? Mas a gente precisa sair desse lugar e ir para um outro ponto. E ir apesar do medo, e ir apesar do medo dos julgamentos, principalmente. Eu espero que essa nossa conversa, um tanto quanto filosófica, um tanto quanto não é uma coisa muito ciência pura, mas é algo que nos faz pensar, não é? Que nos faz refletir, que nos faz ir para a reflexão. O que é reflexão? Refletir a ação. Sempre que nós estamos refletindo uma ação nossa do dia a dia. Então eu espero que isso possa ajudá-los, que possa contribuir para o nosso crescimento, não é? Porque quando eu falo por aqui, eu também estou falando para mim, também a primeira pessoa que eu quero que ouça sou eu mesma, né? Porque eu falo para eu ouvir, primeiro eu quero que eu ouça, depois que o outro, se quiser e puder, possa ouvir também. Então um grande abraço para vocês, meu carinho sempre, aqui do Espaço Passarinhar, espaço de atendimento psicopedagógico, aqui sempre à disposição para ajudá-los. Um grande abraço.